Lembrando que os assuntos aí de filosofia vão ser a filosofia política, né? Esse que não é difícil, não é muita coisa. Vai ter também filosofia. Vou só meio que dar espaço aqui, né? Filosofia estética, filosofia, como é que fala? Ética e metafísica. Né? Esses quatro assuntos aqui são os que vão cair. Então vamos começar do mais fácil, que é estética. Né? Filosofia estética é definitivamente o assunto mais fácil aí. Porque é o seguinte, só deixa eu vou ter que aproximar aqui. Percebo que está grande. Só me organizar aqui para facilitar depois. Ok, então vamos começar aqui com a filosofia estética, né? Basicamente, tá? A filosofia estética vai ser sobre o visual, né? Sobre as formas, sobre a arte. Então, sobre a arte, a busca pelo belo. A gente pode colocar assim, né? Não o músico, mas a ideia de beleza, né? De o que realmente é bonito, o que realmente é a beleza ideal. Essa que é a ideia da filosofia estética. De forma muito resumida, né? A filosofia estética ela vai basicamente abordar isso daí. O que é de fato bonito? O que é de fato belo? Será que eu poderia considerar, né, uma pintura que é só um quadrado? Tipo, deixa eu pegar aqui. ah, Deixa eu abrir o ArtV aqui. Eu vou compartilhar essa guia para vocês, né, para facilitar a minha ilustração. Oba, se carregar. Por exemplo, nós temos essa pintura aqui, né, que é uma pintura aí é uma natureza morta, né, basicamente. Uma pintura detalhada, ela é uma pintura bem feita, vamos colocar assim, né? E nós temos essa pintura aqui, né? Qual que é a grande questão? Essas pinturas elas são bem diferentes, mesmo, né? Mas não apenas isso, eu vou ter, por exemplo, essa pintura aqui. Aqui não é bem uma pintura, na verdade. Isso daqui é uma espécie de desenho de padrões para usar em costuras, né? Mas são coisas diferentes, são totalmente distintas, né? A pergunta é: será que eu posso dizer o que é realmente bonito e o que é feio? Por exemplo, se eu pegar uma pintura abstrata, a qualidade vai mudar bastante, né? Por exemplo, será que isso daqui é uma pintura bonita ou uma pintura feia? Né? Então, é, é isso que vai entrar. Eu vou até trazer pro nosso. É uma espécie de. Não sei o que é isso, para falar a verdade, né? É uma pintura moderna, uma pintura abstrata. É algum tipo de. Não sei, nem padrão dá pra dizer que isso é. Então, assim, a verdade é, né? Aos nossos olhos, aos nossos olhos comuns, né? Isso aqui é feio. Essa pintura não tem nem sentido, ela não tem nada, ela não. É óbvio, se você perguntar pro pintor, talvez ele tenha um significado, né? Deixa eu ver aqui. Ah, Aparentemente ele. Não, tá falando só sobre o pintor aqui, não fala sobre a pintura.
Mas certamente uma pintura como essa daqui não é bonita, né? Isso não tem como você dizer que isso aqui é bonito. Mas a questão para a filosofia estética é, independente se você acha bonito ou não ao seu gosto, a verdade é que toda pintura ou toda obra de arte, ela está diretamente ligada a uma cultura, né? Então, no contexto em que ela foi produzida, ela poderia, vou colocar aqui, né? Aqui tá que eu tô falando, essa daqui. Deixa eu diminuir essa outra aqui. Essa daqui você ainda consegue, sei lá, colocar numa toalha de mesa. Mas isso daqui? Você diria que isso daqui é bonito? Sim, isso não soa bonito, né? Mas a ideia é justamente essa, né? A ideia é como que eu poderia realmente julgar se eu sou uma pessoa que está limitada a uma fase da vida, a um período, né? Eu não nasci há 1000 anos atrás, eu não tenho um. A minha mente é contextualizada, em outras palavras. Então a beleza ela não poderia ser contextualizada. A beleza não depende de contexto. Aí, para uma visão mais conservadora, mais não filosófica talvez, isso daqui é uma verdade, né? A beleza não depende de contexto. Só que para a filosofia moderna e portanto a filosofia estética, a beleza depende do contexto, certo? A beleza, ou seja, talvez na época em que essa pintura aqui foi produzida, né, as pessoas achassem bonito e é por isso que ela fez sucesso, porque no contexto dessa época isso era bonito, porque isso tem significado, porque tinha uma ideia, porque tinha um propósito, porque estava na língua daquela época, na linguagem de beleza, de padrões daquela época. Tá dando para entender? Então, não é simplesmente uma questão de, de gosto, não é simplesmente uma questão de habilidade, mas é uma questão de valor, né? Essa pintura aqui é uma pintura que você pode dizer assim, não, isso aqui eu colocaria na sala da minha casa, né? Uma natureza morta, ou até mesmo uma pinturinha como essa daqui, por exemplo, você veria muito em quadros de decoração, né? Algo como isso daqui. Mas perceba que são fundamentalmente diferentes. Então a ideia é essa: a beleza é algo que depende do contexto. Para que algo seja belo, né? Para que algo seja belo, precisa ter significado, significado e ser interpretado pela ótica da época, de sua época. Tá? É importante dizer que isso não é verdade, né? Ninguém em sua sã consciência vai dizer que isso daqui é bonito, tá? Ninguém vai dizer que isso daqui é bonito, mas ah, na prática, a ideia da filosofia estética, pelo que o professor falou, é isso daí. Tanto é que no resumo vai estar aqui, né? A ideia filosófica de estética está no significado da obra. Estuda o que pode ser considerado belo, sua relação com arte e cultura. Estuda a essência da beleza, da arte e das emoções que ela desperta. Ou seja, se aquela se aquela pintura te gera uma emoção, se ela se ela cumpre a sua intenção original, então significa que ela é bonita sim. Por exemplo, vamos pegar essa pintura aqui e imaginar da seguinte maneira. Imagine que o cara que fez essa pintura, ele fez essa pintura, eu quero que saia essa mensagenzinha aqui. Bem,
Uma hora vai sair. O cara que fez essa pintura, ele vai... ele fez isso com a intenção de ser propositalmente feio, de ser propositalmente assustador, para que despertasse nas pessoas uma reflexão sobre o caráter, o interior, né? Tipo, o coração pecador, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Então, essa era a intenção dele, era que fosse representar a parte feia do ser humano, né? Então a pessoa chega, olha e fala, nossa, que feio. Aí ele fala, isso é você. Aí a pessoa se sente tocada e começa a refletir profundamente. Então, por mais que não seja uma pintura bonita, ela cumpre o seu propósito e por isso ela seria considerada bela. Por isso que existe uma diferença entre belo e bonito na ideia da filosofia estética. O belo é aquilo que, culturalmente falando, que esteticamente falando, que ideologicamente, né, dentro de uma ideia, dentro de um raciocínio, vai ter sua função bem realizada, né? Vai estar acontecendo exatamente como foi planejado. Então, se o cara fez isso aqui para ser feio e levar as pessoas à reflexão, e a pessoa acha feio e começa a refletir sobre o quão feio isso daqui é, então a arte funcionou, a ideia dele funcionou, e por isso seria uma ideia bela. Deu para entender? Ou ficou confuso? Bem, o importante é saber que... É porque, assim, tem que pensar na... Isso é uma filosofia, é uma área de pensamento. É uma matéria sobre análise crítica e a reflexão, certo? Então, não existe eles não vão dar uma resposta simples para uma coisa. E essa que é a ideia. Deixa eu só colocar aqui. Beleza e belo são conceitos diferentes. Bem, a ideia, né? Não leve essa frase tão a sério, estou colocando aqui para ajudar na explicação. A ideia é a seguinte: a beleza, né? Quando um filósofo, vamos colocar assim, ele pensa sobre beleza, ele está pensando assim: como que eu posso saber que algo é verdadeiramente bonito? Será que só porque eu vi uma pintura bem pintada, que agradou os meus olhos, isso significa que é bonito? Entende? Como que eu posso ter certeza que algo é bonito? E a conclusão é muito simples. A conclusão é, eu só posso ter certeza que algo é bonito quando aquilo cumpre a função para a qual ele foi criado. Então pense da seguinte maneira: por que a mulher, por que o ser humano tem um senso de beleza em relação à mulher, né? Porque a mulher, ela, vamos dizer assim, o ser humano como ser biológico tem já inato em si a necessidade de reprodução. Então, a necessidade de reprodução do ser humano faz com que ele procure uma mulher, né? O homem procure uma mulher para que ele possa reproduzir. E ele vai procurar uma mulher que demonstre para ele que, nos olhos dele, pareça ser alguém com quem vale a pena ou que vai dar a ele filhos. Então pense assim, uma mulher muito magrinha, que não tem corpo, que não tem... que não parece que desenvolveu sexualmente falando, ela não vai passar a mesma impressão de fertilidade, né, que uma mulher muito bonita, que tem um corpão e etc. Isso a gente falando em um nível biológico, eu não estou falando de intelecto, de vontade de Deus e etc. Eu estou falando no sentido biológico, ou seja, a mulher que tem um corpão lá, ela vai despertar os hormônios do homem com maior facilidade que a mulher que não tem um corpão, certo?
Então, essa seria a função da beleza. A beleza, ela existe por uma função. Ela existe para comunicar algo. Da mesma maneira que uma menina bonita, ela comunica algo com a sua beleza que tem sentido com a finalidade de reprodução biológica, que é ter filhos, né, para que a humanidade sobreviva. Também isso vai acontecer na arte, vai acontecer na moda, vai acontecer no cinema. Então, por exemplo, há um tempo atrás, né, quando você olha o período medieval, ter a cidade colorida era bonito, era considerado bonito. Se você for pesquisar, por exemplo, como que era uma cidade medieval, deixa eu abrir aqui. Você pega, por exemplo, Coimbra, em Portugal. Coimbra é uma cidade medieval, uma cidade muito antiga. Quando você pega Coimbra, você vai ver que tem várias casas coloridinhas, né? Umas amarelas. Hoje é menos colorido. Mas inclusive tem uma foto, deixa eu ver se aparece aqui. Acho que não vai aparecer para mim. Acho que não vai aparecer. Então deixa eu voltar na minha pesquisa aqui em cidade medieval para conseguir ilustrar isso bem. Por exemplo, essa Bruges aqui. Ela é um exemplo de cidade medieval. Quando você olha a cidade, você vê que ela é bem colorida. Você vê as casas vermelhas, aí vai ter outras casas que são verdes, vai ter, sabe, umas casas que são rosas. Isso era considerado muito bom, muito bonito na idade medieval. Deixa eu jogar aqui para ficar melhor de visualizar. Isso era considerado muito bonito e é realmente bonito, né? Só que para pensar hoje em dia. Hoje em dia o pessoal, não é comum você ver uma casa rosa, uma casa vermelha do lado de uma casa rosa, e do lado dela vai ter uma casa verde e tudo colorido. Se para pensar, o mundo moderno, ele é mais cinzento. O padrão de beleza do mundo moderno é menos colorido. Então, o padrão do que é considerado bom muda com o tempo. Muda com o tempo. E aí, é a mesma coisa. Se você pegar a moda, né? Se você, por exemplo, pegar aqui, moda do século XVIII. É a coisa mais ridícula do mundo. Olha como as mulheres se vestiam. Isso aqui é uma mulher nobre. É ridículo para nós, exato. Isso aqui é padrão de beleza, né? O cabelo, olha como o cabelo era preso. Aí um negócio assim, cara, é extremamente colorido, parece uma abelha, né? Esse vestido dela aqui. Não é uma coisa que talvez se você visse uma menina hoje vestido, você ia achar bonito. Claro que são roupas muito bem feitas, tem muitas joias, né? É tudo muito decorado. Então tem uma parte interessante, mas tem uma parte que é esquisita para nós. Para eles, isso daí era incrível. Tá? Para eles, isso daí era incrível. Então, com o tempo, as coisas mudam. Tá? É essa que é a ideia. Então, como que eu vou saber que algo é realmente bonito se com o tempo as coisas mudam? A resposta é: o próprio tempo fala. A única forma de você saber que algo é belo é quando aquilo cumpre a função dele. Então, se uma pintura ela foi feita numa época, né? Aí vem novamente o exemplo dessa pintura aqui, que aos nossos olhos é muito feia, certo? Ela é perceptivelmente feia. Não tem como alguém dizer que isso daqui é um desenho bonito. Mas qual que era a intenção do autor? Quando o cara fez essa obra, qual que era a intenção dele? A intenção dele era... Não sei, eu simplesmente não sei. Mas vamos imaginar, vamos supor que a intenção dele era assustar mesmo. Certo? Era fazer uma coisa propositalmente feia, mas para fazer a pessoa olhar para aquilo de forma que na hora que ele explicasse o significado
dessa obra, né, a pessoa caísse num estado de reflexão. Por exemplo, digamos que ele falasse assim, né, você vai lá no museu, aí ele tá lá o pintor com a sua pintura, essa pintura aí belíssima do lado, né, você chega e olha e fala, que coisa feia. Aí ele fala assim, então, isso é o seu pecado. É o que o pecado faz com você. Aí você fala, opa, faz sentido. O pecado realmente torna o ser humano feio, torna o ser humano degenerado. Então, por mais que não seja uma coisa bonita de se ver, ainda assim é funcional porque cumpre a sua função. Essa que é a ideia. E daí seria considerado belo. Deu para entender agora, Gerson? Conseguiu pegar? Então, e é isso, não tem mais assunto que isso, tá? Foi só uma aula mesmo, então a ideia aqui é apenas você conseguir, ou seja, na prova, se ele perguntar, né? Não sei como é que poderia cair isso na prova. Mas o importante é você ficar atento a como que uma pintura cumpre a sua função e como que ela está ligada ao contexto histórico, né? Ao momento em que ela foi produzida. Certo? Então você não pode analisar uma obra de arte fora do seu contexto histórico. Você não pode. É como você comparar um filme dos anos 90, os efeitos especiais de um filme dos anos 90, com um filme de hoje. Tipo, hoje nós temos outra tecnologia, outra capacidade, então não tem como comparar. Você tem que julgar com o que eles tinham na época, aqueles efeitos. Hum, pode ser. Como, como a área da filosofia estética analisa uma obra, por exemplo. Talvez ele peça algo assim nesse sentido, justamente para trazer essas explicações, né? Uhum, E a ideia filosófica de estética vai analisar a essência de uma obra no seu contexto, uhum. avaliando sua funcionalidade. Eu imagino que é algo nesse sentido a resposta que ele vai esperar, né? Ele vai fazer uma pergunta que nos leva a responder o que você está dizendo aí, né? Uhum. Que a proposta da filosofia estética é analisar a obra na sua essência, no seu contexto, seu significado. Eu imagino que seja esse o caminho da resposta aí numa prova. Exato. Não, é isso mesmo. Se você responder dentro desse padrão, ou se você manter isso na mente, né? Mesmo que seja uma outra forma de pergunta que ele traga, esse é o princípio para você conseguir dar uma resposta correta. Tá? Então não tem nada além disso. Né? Então, creio que a gente pode passar para o próximo assunto, né? Porque é bastante conteúdo aí. Ah, bem, vamos então para filosofia política, né? Filosofia política, deixa eu colocar aqui essas coisas dentro da filosofia estética. E aí, opa, acho que essas imagens eu posso tirar, né? Só deixar aquelas lá em cima. Que eu consigo organizar aqui de uma forma que facilite depois para prontinho. Vamos para filosofia política. Filosofia política vai ser justamente o modo como a filosofia analisa, né, as relações humanas. Vamos colocar, resumir dessa forma, né? A filosofia sobre as relações humanas que envolvem acordos,
organizações, dinâmica de poderes, hierarquias, que é dinâmica de poderes, né? Hierarquias, etc. Então, a filosofia política, ela vai discutir muito sobre a ideia de poder, tá? A questão do poder. Como que uma pessoa detém poder, para que serve o poder, né? Qual que é a função desse poder, o que ele vai desempenhar e etc. Então, por exemplo, se você está falando da família, de uma família, né? Você vai organizar assim, em um modelo patriarcal, quem detém o poder é o pai. Ele detém o poder da palavra, ele detém... isso vai se basear na ideia de que o homem tem maior força física, maior capacidade de trabalho e para defender, proteger e etc. Modelo patriarcal. No modelo matriarcal, o poder é para a mãe, né? Ou seja, a matriarca, aquela que vai liderar a casa, liderar os filhos e até o próprio marido, se o sistema for matriarcal. Então ele vai discutir como que funciona esses poderes, né? Como que o ser humano, e aí vai ter até aquela ideia de que o ser humano é um animal político, né? Um animal político, e a ideia disso é tipo assim, o ser humano ele se organiza em hierarquias, é natural. Você sempre vai ter um líder, você sempre vai ter alguém que tome a frente, você sempre vai ter a necessidade e a disputa por poder. Então é onde começa a vir as dinâmicas de disputa, as dinâmicas de poderes, como por exemplo, você vai ter no livro A República, né, lá eu não lembro se a República é de Aristóteles ou de Platão. Acho que é de Aristóteles. A República. Só confirmar isso daqui. É Platão. É Platão, né? É a República de Platão, inclusive o nome do livro. É Platão. Então, por exemplo, Platão, né, ele vai justamente falar sobre isso em seu livro A República. Que significa? República vem da ideia de... República não, República. A República vem da ideia de res, que significa coisa pública, tá? A questão de você ter um poder que ele é distribuído em representações, em questões de... Aí ele vai discutir qual a melhor maneira de você entender e organizar os poderes numa civilização, né, que vai inclusive vir o sistema republicano e tal, que é um sistema de representação, né, mas ele vai abordar a questão da monarquia, a questão da democracia e por aí vai indo, né? Vai abordar várias linhas, possibilidades de poder, quais que são as suas vantagens e quais que são os seus defeitos. Essa é a parte da filosofia política, é discutir qual é a melhor maneira de exercer e controlar o poder. Porque se o poder está nas mãos erradas, por assim dizer, né? Então, naturalmente, você vai ver um déspota, você vai ver um governo tirânico, você vai ver o poder sendo usado para o mal, para coisas ruins. Então, de alguma forma, o ser humano precisa se organizar e criar formas de garantir que o poder esteja nas mãos corretas, ou melhor, da melhor maneira possível distribuído, para que você não tenha o poder nas mãos da pessoa errada, né? Essa seria a ideia. Então, isso é muito importante, é uma área extremamente importante, apesar de que nas aulas ele não aprofundou, ele mesmo não falou sobre o livro de Platão, então não vou abordar as linhas diferentes, né, como democracia,
vai entrar lá a aristocracia e tal, a própria república. Não vou abordar em detalhes, porque ele não abordou isso nas aulas, não tinha no slide, né, essa parte, e por isso não acho que vai cair na prova. Até porque ele mesmo deu a entender que a prova seria bem tranquila. Então o importante é isso, né? É ver que tudo tem política, isso é importante, tá? Essa noção de que tudo que tem pessoa, todo lugar onde tem gente, vai ter política. O ser humano é um ser político, tá? E isso é um fato, isso não é nenhum algo a se discutir, isso é um fato, né? Você não consegue fugir da necessidade da política. E que a filosofia política, então, sabendo disso, vai discutir qual que é a melhor forma de política para cada contexto, para cada situação, para aquilo que está sendo observado. Obviamente, um sistema republicano ele pode funcionar num país, mas ele não vai funcionar numa família, né? Não tem como uma família, né, o pai, mãe, filho seguirem um sistema republicano. Isso não faz o menor sentido. Então, ele vai analisar nas diferentes esferas sociais, etc., como que cada poder funciona, né? Como que cada dinâmica é ideal ou não ali. Deu para pegar? Uhum. Então, bem, se alguém achar que falta alguma coisa aí, é só falar que a gente volta e aborda. Mas eu estou indo muito baseado nas aulas, né? Aí vai entrar a questão da ética. A ética já tem mais conteúdo. Ô, Daniel, Oi. então aí o caso da filosofia política, então o tema-chave aí é organização, poder Isso. Organização, e poder, ser natural no ser humano. o... É aí que ele deu um exemplo aí acho que do marxismo, né, que eles negligenciaram essa parte, né, ou não consideraram, né, a questão do poder, né? Isso. Ah, tá. Exato, porque é que ele falou, né, que a, a, a gente sempre vai acabar nesse ponto, né, que é quem é que vai deter o poder? Então, na Sim, filosofia marxista, você não tem isso claro. A ideia é o poder está no povo. Só que não tem como o poder estar em todos, porque sempre vai ter uma pessoa. Isso é natural no ser humano, né? Naturalmente o ser humano entrega o poder para alguém. Então não tem como todos terem poder. Inclusive isso até pode cair na prova, né? Tem como o poder estar com todo mundo? Não tem como. O poder ele acaba pertencendo a um grupo menor de pessoas, porque você vai ter uma série de fatores para analisar. Por exemplo, uma pessoa que tem mais dinheiro que a outra tem maior poder aquisitivo. Se você for falar assim, quem é que consegue ser mais corrupto, o rico ou o pobre? O rico, porque o rico tem dinheiro para subornar, o pobre não tem dinheiro para subornar. Então, mesmo que você queira as evitar pessoas isso, aqui. é, é a mesma coisa, né? Entre o homem e mulher, quem é que tem mais poder? Na prática é o homem, porque a mulher não consegue, ela não tem força para competir com o homem. Né? Então, mesmo que ela tente lá, se você e sua esposa cair na porrada, você já sabe quem vence. Né? Então assim, tem coisas que não tem como você falar, beleza, esse poder eu vou fingir que não existe, né? Não tem como. Alguém vai ter esse poder natural. Tá? A ética já é uma outra parte, né? Já é um outro assunto que que, bem, vamos dizer assim, é um assunto mais. Deixa eu ver se a gente pega aqui. Ok. Ah, então vamos lá. Ética.
vou colocar só ética aqui, vai abordar a questão da conduta humana, né? Do comportamento, vamos colocar assim. Deixa eu só jogar essas coisinhas um pouco para lá, porque para evitar bagunça, né, visual, e a gente conseguir focar numa coisa só. Então, a ética ela vai trazer essa questão aí de que o ser humano ele tem uma conduta, né? Deve ter uma boa conduta. Só que essa conduta, né, esse comportamento, vou até colocar aqui assim, comportamento, ele não é simplesmente a moral, a moralidade humana. Aí vem uma das questões. Na filosofia, a ética está acima da moral. Isso é uma coisa que você tem que saber. Acima da moral. Certo? Então, o que é moralidade? Moralidade é esse juízo de valor que uma cultura vai ter, né, para determinadas coisas. Como, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma moralidade, né, que proíbe, que é feio um homem ter mais de uma esposa, né? Um cara que tem mais de uma mulher, isso é ruim. Eu vou dar um exemplo melhor. Vou dar o exemplo do Brasil e do Japão. O Brasil é um país muito sexualizado. Então é um país que tem muito caso de traição e tal, né? No Brasil, se você trair a sua esposa com uma prostituta, né? Se você for num prostíbulo, etc., isso é uma coisa muito feia. Isso é uma coisa muito reprovável. No Japão, não. No Japão, nem é considerado traição. Porque a cultura japonesa ela não é uma cultura cristã. Certo? Então, se você for num prostíbulo e sua esposa for japonesa, ela vai pensar, ele não me traiu, porque não é amor. Como ele não ama a prostituta, ele só queria prazer, isso é normal. Isso é coisa do homem mesmo. Certo? Então, isso é uma questão de moralidade. A moralidade, ela muda. Então, se ele perguntar, né, qual a diferença entre ética e moral, né? Aí você vai colocar, a moralidade muda com o tempo e com a cultura. 2, a ética não, né? A moralidade. Na verdade, eu acho que é só basicamente isso. Vamos colocar aqui só para deixar mais forte. A moralidade segue um padrão ideológico de. Só perguntar algo. Essa questão sobre ética foi quando ele começou a trabalhar a questão de ética e apresentou os 3 casos e separou a gente em grupo? Exato. Eu coloquei uma frase no início da aula dele: éticas gerais vão balizando a particular. Uma outra expressão que ele usou. Ética geral implica a ética particular. Aí vai entrar na questão de ética geral e ética particular. Só que eu não acho que esse assunto vai cair na prova, mas é bom a gente abordar, né? A ideia aqui é muito simples, tá? Primeiro a gente precisa ver o que é ética, né? A ética é basicamente, tá? Eu vou colocar numa linguagem simples, porque eu acho que é importante a gente conseguir abordar isso na prova, né? Não sei se a prova vai ser dissertativa ou objetiva nessas questões, mas se for dissertativa, fica mais fácil você conseguir responder nas suas próprias palavras, né? Mas bem, a ética ela vai ser
basicamente, como é que eu poderia colocar? A análise e definições de comportamentos que beneficiam a todos, certo? Que beneficiam a todos e não somente um único grupo. Outra forma também, né, que a gente pode colocar assim: a ética é um acordo feito entre grupos de pessoas para que haja vamos colocar assim, respeito, justiça e igualdade. Que pressupõe justiça, né? Aí, até disso, o professor na aula lá, ele falou sobre a questão do casamento, né? Que tipo, pegando o exemplo do Japão e do Brasil novamente. Beleza. Pro Japão, quando o japonês lá vai no prostíbulo, ele não tá traindo a esposa. Mas ainda assim existe a ideia de fidelidade. Ou seja, independente da moralidade, existe um padrão daquilo que é considerado ideal, que é, se é um casamento, precisa haver fidelidade. Então ele não vai namorar uma mulher que é casada se ele já for casado com outra mulher, certo? Ele vai namorar uma mulher solteira, porque ele não estaria traindo, certamente, vamos colocar assim, ou uma prostituta que é um caso profissional ou coisa do tipo. Mas não é algo ligado à infidelidade. Então, mesmo em culturas estranhas, como a cultura do Japão, vai existir a ideia de fidelidade. Certo? Fidelidade é um exemplo, né? Assim como justiça também. Justiça é um exemplo. Em qualquer cultura que você for, você vai ver que as pessoas elas buscam que haja uma justiça, que as coisas sejam justas. Porque você viver numa sociedade que é injusto, né, não faz bem. Isso vai causar guerra, isso vai causar caos, né, isso vai causar brigas. Então, mesmo que aquela cultura seja uma cultura muito diferente, com uma moralidade muito diferente da nossa, ainda assim ela vai buscar os mesmos padrões éticos. Ela vai buscar os mesmos princípios que vão permitir que haja ali uma paz, haja ali um benefício. Deu para entender? Ou ficou confuso? Acho que deu para entender, né? Essa questão. Então é isso. A ideia de ética é essa. Aí entra essa questão, ética geral e particular, né? É muito simples. Ética geral, né? Vou colocar assim, é aquela que atende a todos. Todo mundo segue essa ética. Então pensa que no Brasil, né? Nós temos uma ética geral no Brasil e também nos países ocidentais e no mundo. Quanto mais você amplia, mais você vai perceber uma ética. Quando um país faz acordo com outro país, falando de economia aqui, por exemplo, vai ter um princípio de ética, como os direitos humanos, por exemplo. Os direitos humanos é um exemplo de ética geral. Porque a gente vai olhar para todos os países com as lentes dos direitos humanos. Um país que não segue ou que não cumpre com os direitos humanos, a gente vai considerar esse país antiético, um país retrógrado, um país ruim, porque ele não respeita os direitos universais do ser humano.
certo? Então, essa é a ideia de ética geral. É aquilo que não se detém a um grupo particular, né? Mas sim a todo mundo. Então, quando está aqui no Brasil, por exemplo, uma ética geral que tem no Brasil é o silêncio. Eu vou até colocar como exemplo aqui, né? É a ética do silêncio, né? Silêncio após as 10 horas. 22 horas, né? Então, isso aqui é um exemplo de ética geral. Onde você for no país, essa lei se aplica, né? Se você pegar uma caixa de som alta e colocar na rua lá ou na sua casa tocando, alguém pode ligar para a polícia, pode ligar para as autoridades e o pessoal vai vir e pedir para você desligar o som. Né? E se você não fizer, você pode levar uma multa e etc. até ser preso por causa disso. Então, isso é um exemplo de ética geral. Já a ética particular é aquela que acontece entre grupos específicos, certo? É aquela que acontece em um grupo específico. Por exemplo, né? Digamos que na sua família, na minha casa, o silêncio é após as 17 horas, certo? Então, chegou 5 horas da tarde, já não pode mais colocar música, já não pode mais colocar som, já não pode mais fazer barulho. Bom, entendeu? Isso aí é um exemplo de ética particular, entende? Então, a ideia é essa. Quando você começa a colocar acordos, né? E pense em ética como acordos mesmo, como contrato, né? Se eu me casei com você, eu espero que você seja fiel a mim, certo? Se eu me casei com você, eu espero que você não vá abandonar os meus filhos. Por aí vai indo, né? Então, existe, mesmo que não seja falado abertamente, subentende-se um compromisso, um contrato ali. Então, a mesma coisa acontece também. Por exemplo, eu posso dizer assim, cara, eu sou um eu sou extremamente antissocial, por isso eu não quero que você me dê bom dia. Se você me der um bom dia, eu vou ficar com raiva e você não vai ser mais meu amigo. Se você quer ser meu amigo, você não pode falar nem bom dia nem boa noite. Ponto. Entendeu? Então é um exemplo de algo particular que acontece. E aí esse particular pode ser interpretado dependendo do que você está analisando. Por exemplo, os países árabes, eles seguem os direitos humanos, de acordo com a política deles. Se você pesquisar, você vai perceber que os países árabes seguem os direitos humanos. Só que eles não seguem da mesma forma que nós aqui no Ocidente seguimos. Então eles têm, apesar de terem a mesma ética universal que nós, mesma ética geral que nós, eles também possuem uma ética particular que reinterpreta esses direitos humanos. Certo? Então, essa aí é que é a ideia. Um exemplo disso é, se você for na China, você não vai morrer porque você é cristão. Se você chegar lá e pisar na China, você não vai morrer porque você é cristão. Você vai ser caçado na China se você começar a pregar o evangelho. Porque você não é proibido de ser cristão. Você é proibido de pregar o evangelho. Entende? Então, é o modo como eles colocam uma lei sem desrespeitar uma ética global. Beleza? É isso aí que se trata. Eu esqueci de algum ponto? Vocês acham que eu esqueci de algum ponto? Se alguém tem algum resumo aí sobre a questão de ética?
Eu acho que foi tudo, né? Eu pedi para alguém marcar uma frase sobre isso. Deixa eu ver aqui. Discorra sobre a ética. Estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana. É como eu falei. É a mesma coisa. Ah, lembrei, foi o Paulo que falou uma frase, e daí o professor achou a frase dele muito boa e Ah, o problema é que eu não anotei a frase dele. então, é ela que Mas. eu tenho marcado aqui. Hum, bem, mas isso com certeza ele vai perguntar na prova, tá? O que é ética? Porque ele perguntou várias vezes na sala de aula e ele mesmo falou assim: se eu colocar isso na prova, vocês vão saber responder? Então, mais de uma vez ele perguntou isso. Então, com certeza ele vai perguntar o que é ética na prova. E aí, você vai ter que saber responder. Mas é só lembrar: ética é um estudo, uma análise de vários fatores, acordos, ah, juízos, né? Como tá aí na frase que o Gerson anotou, mas que vai gerar um acordo de correta conduta humana. O que é melhor para todos, tá? Então, eu recomendo que você tente formular sua própria frase, né, pra na hora da prova você saber bem o que responder. Às vezes decorando você pode esquecer, mas tem como decorar também, né? Eu vou até fazer isso aqui, eu vou pesquisar ética e vou colocar aqui no resumo a definição, né? Ó, parte da filosofia pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. Então, vamos colocar assim, é a parte que estuda o comportamento humano, né? Basicamente, e como que ele deve gerar esses benefícios. Vou escrever aqui. O que é ética? Essa é a definição do dicionário, né? Então assim, se você conseguir decorar ou se assemelhar a isso daqui, né? Já tem uma grande chance de você acertar na prova, né? Parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. Na aula ele falou principalmente sobre essa parte de orientar o comportamento humano. Eu vou ter que explicar o que é a diferença dessas coisas aqui, né? Tipo, orientar é você basicamente definir o que é ideal, certo? Então, o que é ideal no comportamento humano? Disciplinar, né, é você ensinar a pessoa a ter esse comportamento. Distorcer é quando as pessoas fogem desse comportamento. Então, como que o ser humano distorce a ética? Como que o ser humano distorce o ideal para seus próprios benefícios, né? E princípios que motivam, né? O que motiva o ser humano? Então, o que motiva o ser humano é o benefício. É que para que haja justiça, para que haja fidelidade, para que haja uma ordem na sociedade, né? Se não tiver ética, não tem como você viver naquele meio. Tá? Então é basicamente isso daí. Deu para pegar, né? Então, pessoal, se vocês estiverem com dúvida em alguma Você coisa, é só respondeu aí o falar, que tá? que é ética? Eu peguei um pouco de tempo aí. Respondi. Coloquei aqui, tá? Parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. Aí, obviamente, você pode se aproximar mais
dessa parte, né? A área do ser humano, da filosofia, que vai analisar a boa conduta, o bom comportamento do ser humano, o comportamento ideal e etc. Ou a análise e definições de comportamentos que beneficiam a todos e não somente um único grupo. A ética é um acordo feito entre grupos de pessoas. Vai ter uma maneira de você analisar isso, mas vale lembrar, a filosofia ética é aquela que estuda justamente esses acordos que são feitos. Então, por exemplo, os filósofos éticos, eles vão estudar a fidelidade, porque a fidelidade é uma das coisas que mais comumente aparecem nos acordos, né? Por exemplo, quando você faz um acordo financeiro de empréstimo com o banco se torna o credor e você ganha o crédito, né? Então, o banco, ele acredita em você. Ele acredita que você vai pagar aquele dinheiro de volta. Então, existe nesse acordo uma disposição de fidelidade. Se você for um fiel pagador, né? Se você agir de boa fé, você vai pagar ali o banco, etc. Se você não for um fiel pagador, né? Aí você vai cair numa criminalidade. Então a filosofia ética, ela vai estudar isso, tá? Só para deixar claro. Pois bem, a gente vai então para a metafísica, né? Só mudar aqui a cor do metafísica. A metafísica, ela é considerada pelos filósofos a primeira filosofia. A primeira filosofia ou a primeira área de conhecimento, né? De ciência. Por quê? Porque a metafísica é aquilo que vai além do físico, além do material. Então, metafísica, vou colocar assim, ó, metaphysis significa além do material, além do corpo, né? Logo, né, a metafísica é a análise daquilo que não se limita ao comum ou ao que é visível, tá? Vamos colocar assim, é o mundo das ideias, né? A metafísica, ela vai ser a análise dessas ideias, dos ideais. Aí é uma questão meio complicada, tá? Mas eu vou dar um exemplo, né? Deus é um assunto metafísico, certo? Porque Deus não se limita. Quando a gente fala, um biólogo, ele pode perguntar assim para você, né? Um ateu, um biólogo ateu, você realmente acredita que Jesus nasceu de uma virgem? Certo? Aí, tipo, para você responder com sinceridade essa pergunta, você primeiro tem que entender que a dúvida do cara não é se você acredita que Jesus é Deus. A dúvida dele é, você realmente acha que um ser humano iria sair do ventre de uma moça virgem, que ainda tem o ímã, que não produziu os hormônios para gerar a criança? Como que isso é biologicamente possível? Ímen, né? Eu falei ímã, mas é ímen. Minha esposa me corrigiu aqui. Então, aí a resposta é Deus. Opa, né? Deus. Ó a soberania feminina aí aparecendo, ó. Então, não se limita à física. Deus não se limita à física, ponto. Então, isso, para muitos, né, a razão de a filosofia, inclusive o professor até abordou isso em sala de aula, de que na filosofia moderna, a metafísica, ela não é considerada
tipo, ela não é discutida, sabe? Não é uma coisa que você vai ver o pessoal debatendo muito. Porque metafísica é uma coisa que, para alguns, né, você pode responder sem ter ciência no meio, né, sem ter lógica, por assim dizer, né, no meio. Mas a ideia da metafísica é você conseguir provar que algo é possível a partir da razão. Tá? E isso é meio complicado mesmo. Mas eu vou tentar colocar aqui. Então, primeiro deixa eu colocar essa explicação, né? Provar. O foco da metafísica é provar que algo é possível, ou, vou colocar assim, né? Ou, opa, excluiu L, eita, ou real a partir da razão. Isso é, né? Isso é exercício mental. Você não vai ter como provar aquilo. Você não tem como, por exemplo, provar que Deus existe cientificamente. Você não consegue pegar uma amostra do solo, né? Você não consegue pegar analisar uma célula e dizer: aqui é a prova de que Deus existe. Não. Você tem que raciocinar. Você tem que começar a entrar num processo de diálogo interno, né? Você vai pensar e você vai começar a formular um raciocínio, né? Ou seja, uma razão que dê muito fundamento para que Deus existe. Certo? Então, por mais que isso não seja uma prova material, uma prova física de que Deus existe, isso será uma prova metafísica de que Deus existe. Então, se eu conseguir provar para esse cara, a partir da razão, que Deus existe, eu consigo provar para ele que se Deus existe, ele é capaz de fazer qualquer coisa, incluindo nascer de uma virgem, certo? Que seria um milagre, né? Então, mas isso vem a partir de um raciocínio, né? Então, a ideia, a metafísica é isso, é você conseguir raciocinar a ponto de convencer alguém de uma ideia, mesmo que você não tenha provas físicas, certo? Isso é a metafísica. Pessoas como Kant, né, filósofos como Immanuel Kant e tal, eles vão criticar a metafísica. Então, nem todos os filósofos, isso é importante, né? Nem todos os filósofos aprovam a metafísica. Mas a maioria sim, principalmente os filósofos clássicos, né, como Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, né, o próprio Santo Agostinho, vão usar da metafísica para argumentar muita coisa. Só comer um hambúrguer aqui que minha esposa fez. Gostoso esse pão, não? Agora nós precisava aqui da metafísica para experimentar esse pão aí também. Então, como vocês não veem o pão, vocês vão ter que comer ele metafisicamente, tá? Mas bem, então a ideia é essa, né? A ideia é você tem que raciocinar, né? Então, vamos colocar assim, a metafísica envolve pensar, né, o que a gente vai chamar de razão, uso da razão, para conseguir provar que algo é real ou descobrir se algo é ou não verdadeiro. Então, vou dar um exemplo de filosofia metafísica aqui. Vamos colocar assim,
né? Um cara poderia pensar, como que eu sei que Deus é verdadeiro? Né? Como que eu sei que Deus existe? Porque quando a gente analisa o universo, a gente vai começar de um princípio. Existe um princípio de observação. Então, existe sim uma observação. A observação é: tudo no universo tem origem. Então, eu poderia perguntar como, né? Aí eu levanto uma questão. Como surgiu o universo? Né? Porque como tudo tem uma origem, qual que é a origem do universo? Essa que é a ideia. E a resposta seria: só pode ser Deus. O universo, obviamente isso aqui é muito simples, né? Foi criado. Isso aqui é uma resposta muito simples, né? Obviamente vai muito além disso daqui, tá? Isso aqui é só para servir para entender. Beleza? Mas, bem, eu acho que eu abordei tudo da metafísica. É importante dizer, eu coloquei aqui que filosofia moderna não se utiliza de metafísica. Vou colocar aqui. Por que a gente observa a metafísica mais presente na filosofia clássica do que na contemporânea? Porque na filosofia clássica, primeiro, você não tinha muito das análises que a gente tem hoje, né, de laboratório, vamos colocar assim. Existiam, né, obviamente, você vê os gregos, por exemplo, eles usavam muito de matemática e tal, mas de forma muito mais resumida, a verdade é que os caras eram mais sinceros. Os filósofos clássicos, eles percebiam e eles estavam dispostos a discutir questões que eram mais complexas e que não Cara, mas eu acho que o escopo hoje da filosofia, talvez por conta dessa, como que eu posso dizer, dessa tensão política, ela está muito voltada para a política, mano, hoje em dia. Eu acho que essa questão de metafísica era mais questão de interesse mais antigo, igual o Leandro fez menção aí. Você vê que hoje ele não fala de metafísica em filosofia. Não, mas antigamente, se você for ler os filósofos, você vai perceber que eles falavam muito de política também. A questão não é a política. Cara, mas antigamente os caras iam falar o quê de política? Só tinha rei, os caras mandavam em tudo. Não. Entendeu? Por exemplo, por causa dos filósofos, Atena, a cidade de Atena, foi a primeira, Atenas, né? Foi a primeira a exercer o modelo democrático. E inclusive falhou miseravelmente. Tanto é que quando Platão escreve a República, ele justamente está discutindo o porquê que Atenas fracassou. Cara, os caras antigamente eram muito mais experimentalistas que hoje em dia. Só que esse que é o ponto. Você pode ter duas formas de pensar o mundo, né? Ou você se atém aos mínimos detalhes e você começa a entrar nas questões que são realmente muito complexas. Por exemplo, eu poderia lançar uma pergunta aqui para vocês. Por que matemática funciona? O que leva o ser humano a acreditar na matemática? Isso é muito mais complexo do que parece. Porque, tipo assim, matemática é uma linguagem que, querendo ou não, consegue mostrar como tudo funciona. Tem coisas que a gente consegue fazer na matemática que você nunca testou na vida real. Você nunca viu acontecer na vida real. Você faz na matemática e depois consegue, se deu certo na matemática, dá certo na vida real. Astronomia é tudo isso aí. Basicamente. Astronomia é tudo isso daí. Os caras conseguem prever rotas de planetas. Sabe? Não, mas isso aí é tudo, mano.
Não, pois é. É igual aquela máxima, eu esqueci o nome do primeiro filósofo, que ele diz tudo é água. Mano, tudo é água, tudo Tales tem de água. Mileto. Então tudo tem matemática. Tales de Mileto, exatamente. Um outro exemplo, assim, como que o cérebro utiliza da língua para pensar? Se já parou para pensar, se você compara seu cérebro como um computador, que a tua língua, que a linguagem que você fala é a linguagem de programação para o seu cérebro? Eu discordo, não. Tipo, aí você vai ler lá na Bíblia e fala que Deus criou com a fala, né? Através da fala, Deus cria as coisas. Então, tipo assim, a língua é o princípio da razão. Você vai ver muitos filósofos discutindo isso daí. Então, isso são questões complexas que os filósofos modernos, eles não querem entrar nesses assuntos por dois motivos. Porque é muito complicado, então tem uma chance de você falar muita besteira. E aí eu imagino que a gente vive uma cultura que ela é muito inferior quando se trata de intelecto. Sabe? Eu acho que isso é bem perceptível. Né? E outra questão é que os filósofos modernos, eles estão muito mais preocupados com ideologia. Com questão de discutir identidade de gênero, de representatividade do ser humano, sabe? Esses assuntos são, se você pegar na filosofia, esses assuntos são a ralé. Eles são os mais básicos, sabe? Então, mano, foi exatamente isso aí que eu fiz em relação a assunto contemporâneo. Os filósofos estão querendo responder as perguntas emergentes de hoje, entendeu? Por isso que o debate fica raso. Que se dá pelo fato de que a humanidade emburreceu, né? Tipo Exatamente. assim, pelo fato da humanidade estar... Um exemplo... Tem um estudo feito pela Igreja Católica, inclusive, que mostra que a gente está mais ou menos 800 anos atrasados em educação. Tipo, a gente conseguiu regredir numa competência de 800 anos. Se você pegar um cara do século XIX, um moleque comum do século XIX, e comparar com o moleque comum de hoje em dia, você vai ter 800 anos de distância na qualidade de educação. Então é basicamente por causa disso, né, na prática. Mas que é complicadíssimo? Isso aqui é um pesadelo, né? Se você entrar nisso daqui pra estudar a fundo, o filho do Gerson mesmo aí, no sábado, cara, ele tava trazendo umas questões, conversando comigo umas questões. No domingo, o filho do Gerson aí, o professor fez uma pergunta na classe e o filho do Gerson citou 3 filósofos cristãos. Acabou com a aula. Tipo, a ideia do professor, né, era perguntar para os alunos lá qual que era tipo, trazer aquela perguntinha que ninguém consegue responder para a aula poder começar, né? Ele respondeu a pergunta, não apenas respondeu, como deu a aula em apenas 5 minutos. Né? Então, assim, o cara que detém esses assuntos, o resto fica muito, muito raso para ele, né? E aí ele acabou com a aula do professor, ele resumiu em 5 minutos a aula inteira, o resto foi repetição. Então é um exemplo de como que existe uma divisão muito grande. Eu tô falando de um adolescente, não tô falando de um cara adulto, formado, etc. Tô falando de um adolescente. Então, é assim que a vida é. Deu pra entender metafísica, pessoal? É aí que entra quando ele falou que vai ter que dar o exemplo de um pensador, uma coisa assim, ou não? O seu áudio ficou ruim, eu não consegui entender, Edilson. Sai do banheiro, Edilson. É o Tá ouvindo aí? Eu acho que tá assim. Fala aí, Edilson. Vamos ver se vocês me ouvem. Vou abaixar aqui o som aqui. É nessa parte aí do estudo. Qual figura? Eu não sei se é nessa parte aí que ele falou que
que ia pedir o exemplo de um pensador, uma coisa assim, que nós ia ter que citar pelo menos isso, uma coisa assim. Filosofia política, Edilson. Ele vai pedir um de cada corrente, cada época. Ah, da política? Uhum. Vocês já estudaram já esses pensadores aí ou não? Não. Eu te Ah, esqueci tá. esse fator. Porque eu lembro que ele falou que ia pedir para falar, escolher um, não sei se é para escolher um, ou se ele que vai pedir, daí, não sei. O que ele falou foi que era pra gente estudar aqueles políticos, aqueles filósofos que estavam no slide. Só que, como ele não abordou, não vai cair na prova. Eu lembro que ele fez a citação deles, né? Ele fez do Karl Marx, né? Assim, não, ele fala do... Acho que é Michel Foucault, Jean-Jacques Rousseau, e falou mais alguns lá. Ele falou do Ah, Foucault. não vai cair, ele voltou atrás? Ou... Mas ele não chegou a abordar nada, não. Ele só falou da importância deles e tal. Eu vou até colocar aqui, porque... Vou colocar os que eu lembro, tá? Porque, infelizmente, eu não tenho um slide. Aurora Se tiver vai o lá. slide... Não, mas Tem no Classroom, pô. Pega lá. Tem lá? Deixa eu ir. Qualquer coisa não precisa colocar. Eu só queria saber se vai cair, porque eu dou uma olhada lá no slide lá. Uhum. Deixa eu ver aqui. Metafísica, ética, política. Aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó. Ele vai... eu acho que isso tudo não vai cair não, hein? Vai não, muita coisa aí, tá doido? Antiguidade, Idade Média, filosofia moderna e política contemporânea. Política contemporânea você vai... eu não sei se vai cair isso daqui, pra falar a verdade, hein, cara? Mas é bom dar uma lida no slide aqui no Classroom, nessa parte, só pra saber dar umas diferenciadas. Eu vou ler aqui rapidamente, e aí vocês... porque, né, vai que cai, sei lá. Pelo que eu entendi do que ele falou hoje na aula lá, essa parte não ia cair, mas tudo bem. Bem, na antiguidade, você vai ter eles discutindo sobre questão do ideal de justiça e o governo dos sábios, né? Platão vai falar sobre isso, a questão do rei filósofo e tal, vai falar sobre essas questões. Ou seja, que o governante tinha que ser um sábio, e tinha que ser alguém que soubesse lidar com esses problemas, um cara estudado, um cara muito, muito preparado, né? É o Salomão. É o Salomão esse daí. É Platão. Não, Salomão era o sábio. O rei sábio. Salomão é um exemplo dessa mentalidade. Salomão, ele é um exemplo de que tipo de Platão ou de que tipo de político que Platão queria. Que é um rei filósofo, porque Salomão era basicamente um filósofo. Tá? Aristóteles vai dizer que o homem, é aquilo que a gente abordou, né, que o homem é um animal político, ou seja, que política pertence a todos, e que a finalidade da política é o bem comum, é o benefício de todos, não só de alguns, é o que Aristóteles vai dizer. Tá? Então, a filosofia da antiguidade vai ver essa questão de qual que é a função da política, qual que é a função do político, né, que ele tem que ser um juiz, ele tem que ser um cara que consegue julgar corretamente as coisas, consegue analisar corretamente as coisas, que todo ser humano deve estar envolvido com a política e que isso é para o bem de todos, basicamente. Chegando na Idade Média, vai começar a dividir o que é religião e o que é política, né? Então, Santo Agostinho vai dizer que a política deve estar subordinada à religião, né? Ou seja, de que Deus estabelece um padrão que o ser humano precisa perseguir, precisa imitar. Então, as nossas leis, o nosso sistema de governo deveria estar baseado totalmente na Bíblia, né? Naquilo que Deus define.
como correto, né? O que Santo Agostinho vai falar. Aí São Tomás de Aquino vai falar que é possível você chegar numa ideia de ideal a partir da observação da razão, né? Da lei natural, que é quando você observa o mundo, quando você usa da metafísica, né? A razão, você vai conseguir chegar nessa ordem divina, nessa vontade de Deus para com a política, tá? Então, a finalidade do político é conseguir espelhar o caráter de Deus no governo, basicamente. Aí você vai chegar na filosofia moderna, em que já vai começar a mudar. Percebe que até a Idade Média existia uma questão de ideal, né? Tudo era como ideal. Perseguir aquilo que é o sonho, a perfeição. Chega na modernidade, já não vai ser mais isso. Eles vão começar a separar as coisas. Então Maquiavel vai falar, por exemplo, que a política tem que ser realista. Inclusive é Maquiavel que fala, né? O fim justifica os meios. Ou seja, se o político, se o príncipe, se o rei tem a vontade, uma boa vontade, ele quer fazer algo bom, ele poderia se utilizar de corrupção ou de tortura ou de alguma ação ruim, contanto que aquela ação resulte no bem maior no final. Maquiavel vai dizer isso daí, né? Então é justificável. Obviamente não é simplesmente isso. Tem todo um livro, se você quiser entender melhor, vai ler o livro do cara, né, o príncipe. Mas basicamente ele vai dar essa ideia de que o rei não pode ser ingênuo, ele não tem que ser o perfeitinho, ele tem que fazer o governo funcionar. Ele tem que conseguir chegar no resultado, né? Thomas Hobbes vai dizer, né, que a política é uma questão de contrato social, que a ideia é simplesmente evitar o caos. Então que é impossível ter perfeição, mas que é possível evitar a desorganização. Aí John Locke vai falar sobre essa questão de a questão do direito, que a gente segue uma parte disso, né, que é a questão do direito humano, né, que o ser humano nasce livre, então os direitos naturais, tá? Que é a finalidade do governo é servir o ser humano, é atender o ser humano naquilo que ele tem por natureza. Então, o ser humano nasce livre, logo o governo deve garantir a liberdade do ser humano. O ser humano nasce saudável, então o governo deve garantir a saúde do ser humano. O ser humano trabalha, então o governo deve garantir a mão de obra, deve garantir que o homem tenha liberdade para trabalhar, para enriquecer e por aí vai indo. Então a ideia do governo servidor, né? E aí ele vai falar inclusive sobre propriedade privada, né? Que o governo não pode tomar propriedades, que ele não deve ser detentor das propriedades, mas sim apenas garantir que cada pessoa tenha sua própria propriedade e possa defender sua propriedade. E Rousseau vai falar sobre a questão do contrato social, que é que o povo é soberano, tá? Que o povo é que deve ser considerado aquele a ser escutado. Vai introduzir a questão da democracia moderna, né? Muito do que a gente tem hoje em dia. Mas como diz o mestre muçulmano, né? O problema da democracia é que é o poder do povo para o povo, mas o povo é retardado, então não funciona. Só que ele vai defender essa visão aí de que o poder é para o povo, né? Ou seja, qual é a característica da filosofia moderna? É o ceticismo. Eles não confiam, como no período medieval, eles não confiam na religião para ditar a política. Na Idade Média, eles confiavam na religião. Na Antiguidade, eles confiavam na razão, na filosofia. Certo? Então, você passa da filosofia para a religião, para o cristianismo, né? E do cristianismo você vai para o ceticismo, onde não há mais a religião como padrão de política, de ditador como deve ser a política. E aí ele passa desse ceticismo para a filosofia contemporânea, que é um caos, em outras palavras. Não vai ter um padrão,
basicamente vai ser a ideia de todo mundo tem seu direito, todo mundo tem sua oportunidade, de que você não pode sobrepujar o outro, nem o outro sobrepujar você, o governo não pode sobrepujar, nem você pode sobrepujar o governo, e aí vai cair nesse discurso que vai culminar no comunismo, certo? Que é a ideia de que não pode haver classes. Hoje muito se fala sobre essa questão de que o totalitarismo é algo ruim, né? De que você deve ter lugares públicos, você deve ter o direito de cidadão, você deve ser considerado um cidadão, de que poder, né? A política está na sociedade completamente, vai ter a questão da luta de classes de Karl Marx, né? E vai ter a questão de que, na verdade, justiça é quando todo mundo tem o mesmo direito, equidade, né? Ou seja, você é justo quando todo mundo tem exatamente o mesmo direito. O que tem uma série de problemas aqui, mas não compete a nós julgar nesse caso, né? Ele falou que é muito importante o Michel Foucault aqui, né? Porque o Foucault, ele é o cara que vai falar sobre o poder, né? A questão de que no final alguém precisa deter o poder. É esse Michel Foucault que vai falar sobre isso. Então, apesar dele ser dessa linha de pensamento contemporâneo, né, de algo mais socialista, vamos colocar assim, no final de tudo, ele reconhece que não tem como você definir que todos têm um poder igual, então alguém tem que ter um poder acima. E esse alguém vai ser o governo, vai ser o Estado. É isso que ele define, né? E aí acaba. Tá? Então, mas eu creio que é principalmente importante lembrar de Michel Foucault e o poder, tá? Essa questão do poder. E lembrar dessas diferenças. Biopolítica também. A questão de biopolítica, que é a política viva, né? Isso daí é importante também, pode ser que ele coloque. A ideia de política viva é essa dinâmica natural. Ou seja, mesmo que você separe um grupo, aquele grupo vai se reorganizar e eles naturalmente vão escolher um líder. Então, acontece naturalmente essa seleção de poder. Essa é a ideia de biopolítica, é natural, tá no ser humano, né? E aí, assim, o que acontece? Tem que lembrar dessa parte do Michel Foucault, né, que ele destacou bastante na aula, e saber dividir essas fases, né? Acho que a fase contemporânea ela vai focar mais nessa questão da igualdade. Você pode colocar, vou até colocar isso no nosso resumo aqui sobre política, né? Ó, a antiguidade. O governo deve ser constituído por um sábio, né? Isso na antiguidade. Aí, na Idade Média, governo é definido pela vontade divina, certo? Aí, na modernidade, governo é definido pelo povo para que haja leis que sirvam à população e garanta a liberdade individual, certo? E aí, na
a contemporaneidade, vou colocar contemporâneo aqui. Contemporâneo, né? Vai ser governo, o poder pertence ao povo. Mas tem Michel Foucault, que eu não vou lembrar como é que se escreve, deixa eu ver aqui no slide. Foucault, ok. Foucault, assim, tem Michel Foucault, que diz que a política é viva e dinâmica. Aí a gente coloca biopolítica. E que a política é viva e dinâmica. E que o poder, vou até colocar em mais que isso é muito importante, sempre pertencerá a uma entidade específica e não a todos, certo? Então essa aí é a ideia. São essas as divisões, são muito importantes. Vou deixar organizadinho aqui junto com os demais, na hora de separar para salvar fica fácil. E é isso aí, pessoal. Acham que ficou faltando alguma coisa ou tá tranquilo? Então eu creio que a gente consegue passar agora para português, né? Cara, português é muito conteúdo. Muito conteúdo. Muito conteúdo mesmo. Eu tinha um resumo de português. Deixa eu ver se eu... não vai estar aqui. Acho que vai estar no meu computador mesmo, não no Drive. Que foi o que a gente usou na última matéria. Só que eu acho que ele vai confundir, cara. Ele vai confundir, porque ele não tem a separação de capítulos. Ele falou que vai cair o capítulo 4, 5, 6, 8, 9. Então a gente vai ter que passar por esses... 4... Opa! 4, 5... 6... 8... 9... 9, 10, 11, 12, 14. Então, 9, 10, 11, 12 e 14. Pulando 13. Só até a página 136. Ok. Eu tenho que abrir o livro aqui. Aqui quase que eu derrubei as batatinhas. Só um momentinho. Vamos lá, capítulo 4. Eu vou até interromper a gravação aqui.